Éder, qual a estratégia para vencer em cada modo de disputa? E no modo aberto e fechado, o que eu preciso fazer para me classificar para o lance fechado? Tá. A estratégia que eu falo no randômico era aquela visão que até o Leonardo comentou, que é sempre ficar na frente. Entrou no randômico, você tem preço, você tem que sempre ficar na frente. Vou falar a estratégia que eu usava. Eu digitava um lance e já preparava, já deixava outro no campo preenchido, esperando só o tempo certo. Eu fazia conta mentalmente ainda, porque tem portal que falava assim, ó, 20 segundos, né? Então eu digitava e já fazia aquela conta. Pessoal, mas você faz isso dá resultado. Eu cansei de fazer. A gente tem histórico aí de vários pregões e valores expressivos, de diversos valores arrematando nesse formato, sem robô e sem robô. Só que depois que você usa o robô no formato randômico, você vê que é a melhor opção. Aumenta muito as chances, né? Então, qual que é no randômico? O randômico a hora que ele vai, o randômico ele tinha um tempo aberto, depois ele tinha uma eminência avisando que ia para o encerramento aleatório. Então, nessa iminência, eu começava a digitar os lances e já ficar bem classificado. Porque aconteceu, não foi uma nem duas vezes, Estela, e porque ainda a gente explica do randômico que ainda tem, de hora que ele está na iminência, que ele ia para o randômico, que ele encerrar. Então, porque ele pode encerrar de 1 segundo a 30 minutos, e nisso, aquele que estava em primeiro lugar arrematava. Então, para ser bem específico, Éder, a regra de negócio aí que existe no randômico, ele sorteia um número entre 1 e 1799, se não me falha a memória, que é o número de segundos que ele vai manter aqui dali rodando. Pode ser 1. Então, essa aposta no tempo randômico, eu já vi alguns casos onde todo mundo esperou pelo tempo randômico e na hora H, o que houve? Tá? É engraçado que de vez em quando o telefone toca na central com gente falando, olha, liga aí de novo, porque eu tinha um lance melhor para dar. Como se a gente pudesse fazer isso. Não tem como, sabe? Simplesmente não está no nosso controle. Isso é completamente automático. Não tem um lugar, não tem um botão para alguém apertar e fazer, desfaça esse item que já encerrou e agora vamos continuar essa disputa. Isso não é um recurso tecnológico. Ô, Leonardo, eu acho até legal isso que você comentou, porque eu mesmo, eu tinha muitas dúvidas com relação a essa parte, porque para mim, o pregoeiro tinha acesso a fazer várias coisas ali, comandar várias, até o encerramento aleatório, e a gente sabe que não, mas não sei se vocês já fizeram live, até explicando essa parte operacional para fornecedores, porque eu penso assim, se eu que atuo há muitos anos, eu tinha várias dúvidas, imagina quem está começando e está vindo muita gente nova no mercado. Então, é legal mostrar, esclarecer toda essa parte, para o cara não achar que tem gente ali manipulando o sistema. A ideia é bacana. Aí eu vou pegar essa tua frase e fazer uma ponte pela demanda do professor Wesley aqui no chat do nosso YouTube, onde ele está falando uma coisa que é uma coisa que o portal acredita. De fato, o governo tem que regulamentar, tem que homologar as plataformas. Tá? Porque o que o pregoeiro consegue fazer, Éder? Ele consegue fazer qualquer coisa que não afete a disputa. Sim. Ele pode dar uma pausa no item? Pode. Ele pode acatar um pedido de cancelamento de lance feito indevidamente? Pode. Observe aí que a palavra operador é pode, ele não tem. Tá? Você, enquanto licitante, tem a obrigação de saber que está dando o lance correto. Tá? Não é aceitar o lance, a argumentação do errei aqui. É escolha do pregoeiro. Atenção, hein? Isso aí é importante enxergar isso. Mas ele não consegue reverter uma situação dessa de disputa, quando, além da situação do estou durante o processo e pausei o processo, suspendi aquele item por algum motivo, para continuar depois. É o máximo que ele consegue fazer. Uma vez encerrado, Inês é morta. Isso só se muda com ordem judicial depois, por algum motivo muito específico. Acontece? Já aconteceu. Tá? Já aconteceu situações onde um fornecedor teve a proposta desclassificada, não foi aceita, ele não participou da sessão de lance, lá na frente ele ganhou um recurso e teve um mandato judicial para aquele item voltar à disputa. Ok, mas não é uma regra, não é um recurso de plataforma tecnológica válida para isso, entendeu? Não é um recurso que o pregoeiro tenha na mão dele. Não gostei desse resultado aqui,
vou reabrir. Então, isso cá entre nós, no máximo que vai acontecer é dentro da etapa do fechado ali, se ninguém deu lance, né? Que ele pode abrir de novo a etapa do início, se todos os participantes do fechado não se manifestaram. Mas isso aí é conversa para mais para frente também, né? Agora deixa eu continuar a estratégia para o aberto. A estratégia para o aberto, Estela. Para o aberto, o que a gente faz, pessoal? Aquilo lá que tem que tomar o cuidado, principalmente para quem está começando esse mercado. Os 10 minutos, como fala o edital, como fala a lei, na lei explica detalhado isso. Então, você precisa ter cuidado. Chegou ali no 8º minuto, ao 10º, deu um lance, reduz centavos. Se o edital permitir redução de centavos, reduz ali, pelo menos para essa fase de prorrogação. E na prorrogação, muita atenção ao lance. Você tem 2 minutos para dar lance. Não deixa para dar lance no final, porque nós já tivemos problema de queda de conexão. Às vezes, faltando poucos segundos, você vê lá com 30 segundos, o reloginho começa a piscar, apavora em dar o lance e pode dar errado. Então, faça com calma. Respira, né? Eu falo respira. Fez isso, não tem muita estratégia ali no aberto. É ficar dando lance até chegar o seu momento, não faça loucura. Pare num preço que você consiga honrar e que, se o processo for para ser seu, vai chegar até você. Se você fez toda a etapa, todo o processo direitinho, vai chegar até você. Se você fizer loucura, você vai ter problema. E hoje em dia, nós entramos em contato com um cliente nosso que nós arrematamos para ele com uma margem legal, gás de cozinha. Aí hoje ele manda aqui, Éder, tem como pedir realinhamento porque o preço está subindo. Não é assim, não funciona dessa forma. Você tem que pensar tudo isso antes, porque se você lê edital, termo de referência, minuta, já vem dizendo que às vezes não vai ser aceito alteração de valores, isso tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Já no modo aberto e fechado, o que eu faço? No modo aberto, eu não dou lance. Na iminência, eu vou sempre controlar para ficar entre os 3 primeiros. Eu sempre não tenho preocupação de ficar em primeiro, sempre entre os 3 ali. Bem classificado. Classificou? Foi para a fase fechada? Respira também. No caso nosso, a gente tem que falar com o cliente, o seu preço é X, aqui é a hora de eu chutar o pau da barraca ou reduzir. A gente vai fazer um estudo, né, de quanto aqueles primeiros colocados estavam para ter uma noção de mais ou menos a redução, porque geralmente o pessoal não reduz mais que 50%, eu tenho visto, ontem aconteceu isso, porque essa companhia, a Oi sempre faz isso nos pregões, mas geralmente não tem uma redução, e se não tivesse tido a redução dela tão grande, a gente tinha arrematado. Então, esse cuidado tem que ter, e isso é o nosso dia a dia, nada demais, não tem que inventar a roda, nada, é prestar atenção, respirar, cuidado, não digitar o lance errado. Agora, se você tem medo, igual a gente vê muito assim, eu estou entrando agora, mas eu não me sinto seguro em dar o lance. Busca uma parceria com um software de lance, que eles vão te dar esse apoio no início, e também pode procurar diversos especialistas, o portal aí faz direto live com especialistas, professor Wesley, que está aí na live, tem um professor também que está aqui lá o Adriano. Busque um especialista para pegar na sua mão nessa hora e te ajudar para você não ter problemas maiores. Porque o que eu digo, Leonardo e Estela? O valor de um curso agora, de uma mentoria, é um investimento riquíssimo que, perto dos resultados que você vai ter num curto espaço de tempo, é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. A gente sempre fala isso aqui, né, Léo? Que é o investimento do conhecimento, que, como você sempre fala, o conhecimento ninguém tira de você, né? Não precisa inventar a roda, eu adorei essa. Muito bom. Ô, Léo, agora, como ficam os modos de disputa com a nova lei de licitações, a 14.133? Estela, você tem a possibilidade agora de combinar modo, né? Eles criaram, na verdade, a questão do modo aberto, do modo fechado, do modo aberto-fechado e do modo fechado-aberto. Então, você pode, de acordo com a modalidade, compor a mecânica de julgamento que você entende que é mais adequada para isso, com restrições. Por exemplo, para a compra de bens e serviços comuns, você não pode, por exemplo, escolher somente um modo fechado. O modo fechado seria, alguém manda uma proposta, abre, menor preço, acabou. Tá? Um modo fechado aberto seria, por exemplo, a mecânica do pregão presencial, né, clássico. Você primeiro abre proposta, vê quem é que ficou dentro daquele intervalo e vai para a sessão de disputa. Tudo isso
está previsto na lei e tudo isso vai ser escolha do pregoeiro de acordo com as possibilidades previstas na 14133 para isso acontecer, inclusive em concorrência, etc. Como a gente está trazendo também a concorrência técnica e a técnica e preço para a plataforma eletrônica, já estamos em fase final de teste, em breve tem piloto de gente usando isso daí, tem mais coisa em cima disso, né? Porque aí você tem toda aquela parte de processos licitatórios que não acontecia de forma eletrônica e que está vindo para cá também. Então, em linhas gerais, é isso. Mas só para fechar aquela última frase, eu só vou complementar, a frase também não é minha, mas ela é sensacional. Se você acha que educação e capacitação é caro, tenta ser ignorante. Veja o preço da ignorância depois para você ver. Preço da ignorância. Então, é dramático isso. Se você tem chance de aprender, aprenda. Se você tem chance de estudar, estuda. E se você consegue contratar um serviço para te ajudar nesse começo, tem gente falando, eu sou iniciante, estou começando agora. Aí a outra frasezinha que eu acho bacana, né? A gente gosta de frases aqui no nosso programa, né? Nossa, me deu um branco aqui agora. Veio a frase aqui e ela sumiu da minha cabeça, mas ela vai voltar e não demora daqui não. Mas o ponto é esse, gente. O preço da ignorância é muito maior. Tá? Não caiam nessa, não caiam nessa não. Se vocês tiverem chance de procurar alguém que sabe mais do que vocês, se vocês tiverem chance de estudar, estudem. Compra pública não é difícil, mas é rito e tem técnica. Conheça o rito, conheça a técnica. E olha, abrindo um parêntese aí, a técnica vale inclusive para entregar. Porque muita gente fala, eu vendi, entreguei e não recebi. 90% desses casos foi alguma besteira que o fornecedor fez. De documentação que faltou, de atestado que faltou, de certidão que faltou. Então, conheça o rito e sofra menos. Estuda. É isso aí. Ô, Léo, o que ele disse com relação ao recebimento, e eu falo de prática também com a minha empresa, eu posso dizer que 100% dos problemas que eu tive de recebimento, tem processos ajuizados para receber, quem criou o problema foi eu. E principalmente o problema com a entrega. Então, e a gente vê muita expressão assim, o órgão não paga, o órgão deixou. Mas quem criou o problema foi eu, porque toda vez que eu cumpri com o contrato assinado, eu não tive problema. E não importa se foi órgão estadual, federal ou municipal. O problema, quando criou, foi eu. É isso aí. Ô, Léo, e como que está o desenvolvimento das novas modalidades licitatórias no portal? Está bem acelerado, Estela. A gente já soltou o que a gente entende que é necessário para a compra direta, para a dispensa com disputa. A gente está, inclusive, com um trabalho de orientar os municípios a regulamentar. É uma frase que a gente tem adotado junto com o professor Jacobi, que vamos começa pelo fácil, tá? E, se não tem regulamentação federal, tem espaço para regulamentação do seu ente comprador, estadual ou municipal. Então, faça regulamentação, principalmente se você é município. Prefeitura, você tem acesso ao prefeito, consegue ter acesso à caneta, isso pode ser um decreto, faça essa regulamentação e comece a usar. Corre o risco de ter alguma coisa diferente quando o governo federal lançar a regulamentação dele. Corre, muda. Não tem nada escrito em pedra nesse assunto, né? A gente está falando aqui em leis que nesses últimos 2 anos já mudaram pela 3ª vez. A parte de pregão eletrônico já está em testes e praticamente na rua. A gente está segurando um pedaço dessa operação, partindo do pressuposto dessa regulamentação também, tá, gente? Isso é importante deixar claro, né? O órgão que precisa fazer isso vai ter que lançar uma regulamentação própria disso e saber que corre o risco de ter que fazer uma revisão dela mais para frente. A gente está segurando aquela questão da inversão de fase no pregão eletrônico, para não deixar a documentação ser avaliada antes da disputa de preço, porque, no nosso entender, não está claro ainda como é que vai ocorrer a questão dos recursos, né? E das consequências dos recursos. Porque hoje você tem primeiro disputa de preço, depois validação de documentação. Se eu inverto essa situação, abro um espaço para recorrer, tipo, alguém foi inabilitado na documentação e nem participou da sessão de preço. Ele informa que vai recorrer, que entende que aquilo ali não podia ter acontecido.
Ele participa da sessão pública? Ele não participa da sessão pública? O que acontece? Tá? Os dois têm impacto. Se ele não participar e depois a causa dele for ganha, o item se perdeu, né? Porque você não tem como voltar uma participação com facilidade, onde você sabe o preço de todo mundo, sabe quem participou, sabe quem ganhou. Agora, se ele participa e não tem direito, ele vai certamente impactar no preço, na preocupação que o Éder já manifestou tantas vezes, né? Porque ele pode agir como um coelho no processo e jogar o preço no chão. Na frente da dúvida, esse é um recurso que a gente não vai disponibilizar tecnologicamente nesse momento. E a concorrência? Gente, a concorrência mudou de nome, é pregão eletrônico com nome de concorrência, né? Só tem duas variáveis distintas que a gente também está trazendo. A concorrência técnica e a técnica e preço para a plataforma. Então, isso muda bem a mecânica do rito do processo licitatório mesmo, vai ser bacana acompanhar e ver os primeiros testes disso. Estamos deixando para depois o diálogo competitivo, porque a gente entende que tem mais o que entender, mais o que fazer e discutir, e, mais do que tudo, é uma solução que vai ser menos usada em cima disso. Paralelo a essa conversa toda da 14133, você também tem o marco legal das startups, que trouxeram uma mecânica de disputa que é bem característica em cima do negócio startup. E a gente está ajustando a plataforma para suportar esse tipo de transação no portal também. O Adriano está aqui me falando, ó, que parece serão 2 momentos para manifestação de recurso. Ao que me parece também, Adriano, manifestação de recurso sim, julgamento não. Aí a pessoa manifesta a intenção, não tem esse recurso avaliado e julgado. Qual é o impacto que isso tem no processo? Esse é um pedaço que eu entendo que tem que ser regulamentado o quanto antes. E outra, já que a gente está falando nesse assunto, na 14133, a gente dá um passo atrás, que eu não acho legal, mas é o que a gente tem no momento, que é só apresentar a documentação depois, né? Só o vencedor ter a obrigação de apresentar a documentação depois. Aí a gente volta a ter mais problema com a figura do coelho, que já foi tão discutido e tão tratado em outros momentos aí. Então, são situações que eu estou curioso para ver como é que vai se portar a plataforma. Dentro especificamente dessa entrega de documentação, o pregoeiro vai poder escolher se ele exige a documentação antes ou só na fase de habilitação, para poder minimizar esse tipo de coisa. E nesse meio do caminho, a gente vai entendendo como é que a regulamentação está saindo. Ontem saiu uma a respeito não sei se vocês viram isso, mas saiu uma IN do governo do governo federal falando sobre pesquisa de preço, qual que é o procedimento para pesquisa de preço, está bem interessante. Então, é o tempo todo saindo. Então, a gente está na pegada do professor Wesley. A gente tem que aprender a desaprender e aprender novamente, porque não dá para afirmar, com a quantidade de regulamentação que a gente sabe que ainda vem, que a gente já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, porque não está nem escrito esse tudo ainda. Não dá para saber mesmo. A gente só sabe que não dá para ficar sentado esperando alguém terminar de escrever. É o que a gente já falou aqui, né? A inovação é constante, então ficar sempre de olho nas mudanças e sempre abertos a aprendê-las, né? Tem muita coisa nova vindo, e por isso também estamos aqui nas nossas lives semanais, buscando esclarecer essas dúvidas tão frequentes, né, Léo? Então, é o papel aqui do Conexão Portal. Ô, Éder, e como saber em qual modo de disputa será o pregão eletrônico? Estela, o primeiro contato que a gente vai ter para saber é o edital. Só que o edital, eu já disse que tem alguns editais que precisa se atentar, porque no edital fala algo e no portal está diferente. Então, como que a gente faz aqui? Todo edital que chega, antes de até passar um orçamento, no caso de um cliente, a gente olha onde é a disputa, qual o portal, qual o modo de disputa, quantidade de itens. Só que somente olhando no edital, eu não tenho certeza disso. Eu vou lá e vou acessar o portal. Acesso o portal e confiro essas informações. Se eu vejo que tem divergência, aí eu vejo se eu estou dentro do prazo para questionar. Eu estando dentro do prazo, eu questiono. Se eu não estiver dentro do prazo para impugnar, questionar, mesmo assim eu ligo, entro em contato com o pregoeiro para ver como atuar, como fazer naquele pregão.
Você entendeu? Então, a primeira visão que a gente tem onde é gerenciador de licitações, para quem tem gerenciador e recebe isso aí por e-mail, no caso, o portal, ele disponibiliza, o portal de compras públicas disponibiliza. Você pode fazer o cadastro, o Leonardo pode até dizer melhor isso aí, o cadastro gratuitamente, sem fazer nenhum investimento na plataforma, para receber editais de licitações exatamente do segmento de atuação da empresa. Então, ela faz, recebe, e ali ela já tem o primeiro olhar de como essa disputa. Feito isso, você vai cadastrar e participar, mas a atenção principal tem que ser no edital, né, Leonardo? Com certeza. Aí, nesse ponto, o meu momento blogueirinho, Estela, além de quem está acompanhando as nossas lives, escuta esse tipo de coisa. Tá? Para receber os avisos do portal, gente, você não precisa pagar absolutamente nada. É só fazer um cadastro, dizer quais são as linhas de fornecimento que você atua. A gente está, inclusive, trabalhando para melhorar esse sistema, tá? Como a gente tem cada vez mais coisa sendo licitada e está ficando complexa essa tabela, a gente tem que dar uma melhorada nesse processo aí também, a gente sabe disso. E você, uma vez cadastrado e homologado, você consegue fazer uma série de coisas. Aliás, você não precisa nem homologar. Para receber alertas de edital, fazer pedido de impugnação, tá? Você não precisa ser pagante, você só precisa estar identificado e se cadastrar. Agora, se você não quiser gastar nada, você pode só se homologar e acompanhar as dispensas de licitação, Éder, porque não tem investimento para quem participa das dispensas. O portal, por conta de convênios que fez com os SEBRAES do Pará, do Paraná e de São Paulo, o convênio de São Paulo, inclusive, é mais amplo um pouco, optou por não bilhetar, não onerar a participação não onerar a participação do pequeno, porque a gente tem uma taxa de uso mensal, não é por processo, não tem variável, não tem valor variável. Aquilo que você gasta é o que você gasta para participar de qualquer processo. Mas se o processo é muito pequenininho, eu vou concordar que vai ficar caro. Para participar de um processo de R$3.000, você tem que pagar a nossa taxa mensal, 129, é caro. Então, o que a gente fez? Para sair dessa disputa e respeitando o mercado e entendendo que tem tamanho e tamanho para tudo, a dispensa de licitação é gratuita. Você só precisa estar homologado. E para homologar é só você carregar eletronicamente os seus documentos e a gente faz a validação aqui do lado, para ter certeza que não tem uma empresa fantasma participando do processo. Mas não é só o aviso de licitação, não, tá? A pequena compra também é gratuita para todo o Brasil, para qualquer comprador e para qualquer fornecedor. Eu vou dar uma dica aqui, Leonardo. Eu acho que o portal poderia fazer, estimulando o pessoal a entrar no mercado, é assim, pregões, vou falar um valor, até R$50.000, uma disputa de um pregão único até R$50.000, quem participasse de um pregão assim não paga nem o cadastro no portal, nada. Por quê? Você está abrindo e mostrando as possibilidades, porque a pessoa que participa de um pregão pequeno, ela vai querer, ela vê a oportunidade real dela arrematar uma disputa dessa e vê o horizonte, aí abre o horizonte da pessoa para participar de grandes processos. Aí ela faz, eu não falo nem gasto, aí ela faz um investimento. Por quê? O que eu tenho deixado claro também, até nas lives quando a gente faz, todo portal que há necessidade de um investimento, a quantidade de participantes é assim, Eu tenho mostrado esses dias atrás do portal de compras públicas, pregão que eu participei que só estava eu e mais um, ou se não somente eu. Então, excelente. Agora, você quer participar no Comprasnet? Gratuito. Só que você vai pegar igual um dia lá, 94 fornecedores num único item. Nossa. A gente sabe desse número aí, depois, a gente está trabalhando para aumentar esse número, porque é do nosso interesse que essa disputa seja maior, tá? Então, sem falsas argumentações aqui dentro, porque não vale a pena. Mas, hoje, o número médio de participantes por item no portal é de 7,9. Então, a gente está quase em 8 participantes. Média sem desvio padrão não serve de absolutamente nada. A gente sabe também que para o governo federal essa mesma média está rodando 30. Então, a diferença de participação é grande. Aí eu vou fazer uma outra chamadinha para um troço, porque quem está começando não sabe, nem sempre conhece. Dica, e cá entre nós, de um outro consultor que já participou de live com você e com o professor Wesley, meu Deus do céu, hoje eu estou um horror com o nome, me deu um branco do distante extremo, meu Deus do céu.
O Rodolfo? O Rodolfo. Oh, nossa senhora, hoje realmente estou precisando jogar o cabelo para o lado para ver se pega no tempo. Está difícil a coisa aqui. Que ele comentou, Léo, estão ficando processos sem participação. Facilita o povo enxergar isso. Aí a gente criou a ferramenta do Eminência de Deserto, que é uma pesquisa aberta. Se vocês quiserem entrar lá agora, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Entra lá, vê isso aí, status, risco de deserto. Você vai poder ver quais são os processos que já têm menos de metade do prazo de recebimento de proposta e menos de 3 propostas cadastradas. Esse aí é dinheiro na mesa, gente. E é dinheiro na mesa fácil. Se você participar, e olha, eu não tenho privilégio nenhum aqui, está aberto para qualquer um. A pessoa fala, isso aí vocês estão privilegiando. Não, a gente está privilegiando não ter processo deserto. Está aberto, não exige senha, não exige nada. Tá? É só entrar lá, participar e, se possível, aí eu fico torcendo para que isso aconteça mesmo, levar o dinheiro e participar disso aí. E não é só a cotação, não. Não é só a dispensa, não. Tem processo, literalmente, do alfinete ao foguete, que às vezes passa por isso. Essa semana mesmo tinha um processo de ambulâncias em Iconha, no Espírito Santo, que passou perto de ficar deserto numa situação dessa. E é uma compra de grande porte. Certo. Meninos, nós não podemos esticar muito, mas ainda tem 2 questões que eu não posso deixar de fazer, tá? Então, vamos lá. Ô, Éder, por que os preços estão caindo tanto com as mudanças do decreto 10.024? Ó, visão do Éder, tá? Antigamente o mercado era muito fechado. O Leonardo, que também já está há um tempão, pode até comentar isso aí. O que eu via no mercado antes? Eu entrei em 2009, nunca fiz nenhum curso, aprendi tudo na raça. Eu ia pedir auxílio de pessoas do mercado, ninguém queria ensinar nada, ninguém queria ter concorrente. Era aquele mercado que todo mundo falava mal, que não paga isso e aquilo, mas quem estava lá dentro estava muito bem, não queria sair, não queria largar, desculpa o jeito, as tetas, né, ali. Aí eu aprendi do processo sozinho e falei, por que não compartilhar? Quando eu comecei a compartilhar em 2016, levei muita paulada, pedrada. Por quê? Falando que eu falava errado, que eu sabia do sistema, do processo, mas falava tudo errado, tentando parar com que eu divulgasse o trabalho. E aqui, de lá para cá só vem crescendo. Hoje o canal aí tem mais de 400 vídeos liberados. A meta nossa é passar de 600 vídeos, mostrando, ensinando o pessoal a atuar nesse mercado gratuitamente. Só que, ao mesmo tempo, estão entrando muitas pessoas que não estão procurando entender realmente do processo e dos custos que envolve a venda para o governo. Aquilo que o Leonardo bateu na tecla do custo operacional da sua empresa, do frete, do tempo de recebimento, do dinheiro que você precisa ter antecipado para comprar um produto e entregar, da execução de um serviço que você tem que seguir convenções coletivas, não é colocar qualquer preço que será aceito, você tem que honrar e tudo isso aí. Então, eu acho que tudo isso trouxe muita gente amadora ainda no processo, e daí os modos de disputa, voltando ao aberto. O aberto que não encerra, e a pessoa ela quer ganhar. Eu já fui assim no início, você quer ganhar, o sangue está fervendo, eu tenho que ganhar. Ainda mais, quem participa há muito tempo, mesmo que o processo não é identificado, você consegue ter uma noção dos seus concorrentes e, pelo jeito, a gente aprende aqui, tá? E como são os lances, você fala assim, pô, esse que está aqui nessa luta comigo no lance, eu tenho quase certeza que é tal pessoa, então um não quer perder para o outro. E nisso, a hora que termina o pregão, diversas vezes eu vejo pessoas que ligam para a gente falando, entrei na disputa, isso até mesmo em lotéricas, tá? Fui naquela ansiedade, que lotérica é leilão, né, maior valor, e agora, terminou, ganhei, mas eu não tenho como honrar esse preço. Você sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó, problema seu, agora você vai ter que honrar, e se você não honrar, tomara que você seja penalizado, para não atrapalhar mais o processo. É isso aí. Ô, Léo, e como capacitar todos, entes públicos e fornecedores, nessas novas modalidades? De que forma o portal providencia isso? Gente, vamos lá. Parte disso a gente faz aqui toda quinta-feira, né, Estela? Já tem mais de um ano. São as nossas lives que a gente faz o possível para levar conhecimento de forma muito franca, muito aberta e muito objetiva para todo mundo, seja comprador, seja fornecedor. Outro ponto a gente atua muito
O portal, lógico, a capacitação técnica do portal, ela está sempre aberta, sempre à disposição, inclusive para quem é instrutor, para quem está no mercado e fala, eu quero uma plataforma para poder fazer a parte prática com o nosso aluno. O portal abre isso de forma franqueada também para quem tiver esse tipo de interesse. Tá? E a gente também divulga, além os cursos de todo mundo. Eu estava falando isso mais cedo com o Éder aí. Professor Wesley, quantos cursos a gente já divulgou do professor Wesley aqui dentro? Isso é parte do que a gente entende que é a missão do portal. Levar conhecimento para quem esteja interessado. Então, as oportunidades de curso de treinamento estão sempre abertas. Se você tem um curso nessa área, conversa com a gente, vamos entender o que pode ser feito e como é que a gente divulga isso para vocês. É um curso de qualidade? Eu quero ver. Outro ponto, os nossos eventos, né? Nossos eventos de maior porte. A gente já fez 2 eventos voltados mais para o público comprador, que a gente chamou de grandes nomes em compras públicas. E agora, no segundo semestre, não só vai ter a terceira edição, acho que a previsão é novembro, do Grandes Nomes, como a gente também está desenhando um outro evento grande, com o foco, dessa vez, voltado para o fornecedor. E a ideia é para eles entenderem o que está acontecendo no mercado, essa dinâmica, entender essa mudança que está tendo. E eu tenho certeza que vão ter muitos nomes que já passaram por aqui nas nossas lives, ajudando a levar conteúdo em massa para o nosso fornecedor e para aquele que ainda não é fornecedor, mas que está interessado nesse segmento. Muito bem, seguimos firmes e fortes com o intuito de levar conhecimento aí para muita gente, Brasil afora. Muito bem, senhores, então aprendemos ainda mais hoje sobre o pregão eletrônico, né? E, na próxima quinta-feira tem mais, tá? Então, saiba das novidades no site do portal, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br, e nos siga no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nós também esperamos a sua inscrição no canal do portal do YouTube para receber os avisos das próximas lives e consultar as edições anteriores. Nós batemos aqui a nossa meta de 50 likes, acho que ultrapassamos, então, muito obrigada a você aí que deixou o seu like. Maravilha, lá. E é isso, gente. Não deixem também de ouvir o nosso podcast, que é o Compras Públicas na Prática, nas plataformas SoundCloud, Spotify, Apple iTunes, Deezer e Castbox. No episódio atual, ele traz uma entrevista com o CEO do Brasil Lab, o primeiro hub de inovação do país, Guilherme Domingues, e ele avalia o que o marco legal das startups, a Lei Complementar 182 de 2021, muda nas compras do governo. Está imperdível. Maravilha, senhoras e senhores, eu agradeço então, Éder, pela disponibilidade, sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada, e muito obrigada, Léo, sempre, e muito obrigada a vocês que nos assistiram. E eu me despeço, então, com a minha frase tradição para reflexão. Essa vai pegar na consciência de cada um, hein? As escolhas são suas, e as consequências também. Nelson Rodrigues. Então, um ótimo dia a todos, um beijo e até a próxima quinta. Até a próxima, valeu, Estela, valeu, Éder, até a próxima.